Então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje é dia 27, né? Nós estamos no nosso momento síncrono. Queria agradecer a presença de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, suas casas, suas famílias. Hoje seria a nossa prova, mas vocês solicitaram, né, o adiamento por uma semana, então a nossa prova vai ficar para o dia 29. Essa prova fica para a próxima sexta-feira. Salvo engano, dia 3, né? Mas mesmo assim, pessoal, no dia de prova, salvo algum tipo de comunicado anterior, a gente sempre vai ter aula, tá? Porque a prova começa um pouco depois da aula. A gente termina a aula, disponibiliza a prova. Tá bom? E alguns de vocês, inclusive, pediram, né? Alguns que já, obviamente, tinham se programado, vão fazer a prova hoje. Tá? A única coisa que eu mudei foi que lá no grupo eu queria que todo mundo dissesse que queria adiar, e obviamente eu percebi que essa é uma tarefa muito árdua para vocês. E aí eu disse, não, quem quiser fazer a prova, só se manifestar ao contrário. Acho que a maioria queria. Já tinha votos acima da maioria, acima da metade, então vai evitar qualquer tipo de constrangimento. A pessoa que quer fazer a prova hoje, por exemplo, vai ser forçada a mudar, porque todo mundo que quer mudar, falta só ele, então ficaria constrangido. Né? Então, só para dar essa explicação em relação a porquê do pedido, né, de troca. E assim, sempre que isso acontecer, pessoal, minha sugestão é, tipo, na sexta-feira passada, se vocês queriam adiar, se tivesse adiado na semana passada. Porque um dia anterior à prova fica muito complicado. Para mim, pessoalmente, porque eu não posso tomar essa decisão sozinho. E principalmente para quem se programou, né? A grande questão é quem se organizou, se programou. Porque como geralmente vocês estão fazendo várias disciplinas, aí se eu tomar partido para adiar, eu posso estar por lado ajudando 90 alunos, 90% dos alunos, mas eu posso estar prejudicando um. Né? Então, por isso que eu não posso tomar essa decisão monocraticamente. Tá bom? Então, assim, a segunda prova tem uma data marcada. Quando tiver na semana anterior à prova, se vocês quiserem e precisarem de adiar, na aula síncrona vocês trazem essa informação, professor, que tal a gente adiar? E aí, se tiver dúvida se adia ou não, a gente faz uma votação e decide. Se não houver dúvida, não tem problema, adia, mas a pessoa que estava lá não teve nenhum tipo de prejuízo, né? Em relação à programação. Ok, pessoal? Vocês veem a tela, né? Sim. Obrigado, Ramon. Então, pessoal, então, só para lembrar, deixar marcado aqui do lado, que aí quem abriu o arquivo depois vê também. Nosso P1 ficou adiado, aí essa data não pode ser mais alterada, porque senão a gente altera muito o cronograma, ficou para o dia 3. 3/9. E assim, todo o cronograma mantém-se, tá? Em relação a P2 e finalização da disciplina. Eu preciso conversar com vocês, pessoal, sobre o PBL, tá? Com relação ao prazo da primeira etapa. Eu não sei se eu deixo para conversar isso agora, quando não sei quanto. Nós temos agora 3, 6, 7, 8, 9, acho que no máximo 10 alunos, comigo 11, né? Mas a gente precisa definir uma data para a primeira etapa. Né? Essa etapa, como vocês sabem, mais importante para o cliente, né? Que é onde vocês vão apresentar a proposta arquitetônica, né? Em geral. E também, não só por causa do cliente, né? Mas principalmente por causa para a gente fechar a nota da primeira unidade, tá? Por causa da nota da primeira unidade. Porque essa PBL, essa primeira etapa vai para a primeira nota, tá? Vai ajudar, vai computar na primeira nota. E aí, as outras duas etapas, que em geral a gente tem convergido a ser um trabalho só final,
fica para aquela data final que vai provavelmente substituir a terceira avaliação. Professor, Pode falar, né? não sei se é só uma dúvida minha, mas eu queria saber especificamente o que a gente vai fazer nessa primeira etapa do nosso projeto. Pronto. Assim, se o senhor Como eu puder... sempre digo, não há não há uma definição fechada, tá bom? Cada grupo trabalha do jeito que achar mais conveniente em relação à perspectiva que é apresentar uma proposta para o cliente, tá? Todavia, obviamente, via de regra, a gente precisa de duas coisas fundamentais, né? Que dentro desse macro a gente tem que obedecer. Como a gente está no esquema remoto, não tem como a gente fazer, até teria, tá? Como fazer uma apresentação ao vivo e tal, mas o regimento da universidade que construiu aquela limitação em relação às câmeras de vocês e que vocês têm usado fortemente, né? Com todo direito, obviamente, não estou retirando direito. Então, assim, eu não tenho como, em um momento avaliativo, cobrar de vocês uma apresentação ao vivo. Essa seria uma interessante. Então, não é possível. Todavia, a gente tem que apresentar ao cliente o projeto. Então, como tem sido usado nos últimos semestres, e é o que a gente vai fazer também esse, né? Vocês fazem um vídeo. Esse vídeo seria a forma de vocês, né, cada grupo individualmente, se comunicar com o cliente e apresentar a ele a proposta, né? Eu até coloquei um vídeo, né, para o cliente. Ele é o foco de vocês, tá? Nesse vídeo. E um relatório. Esse relatório, por sua vez, o foco é para mim, né? Que é o docente. Obviamente, uma coisa se comunica. Professor, Pode falar, Nayara. esse relatório, o senhor quer que contenha o que nele? Aí é critério de vocês. É um relatório que vai apresentar para você e para mim o desenvolvimento do PBL da primeira unidade, tá? E o que é que faz a unidade? Talvez sua pergunta seja isso e eu errei a forma de te ouvir, me desculpe. Mas assim, o que é que necessariamente tem que ter? O projeto arquitetônico, ou anteprojeto arquitetônico, a gente pode chamar, já que a gente não faz projeto arquitetônico para mim, mas a gente pode fazer anteprojetos arquitetônicos. E também a definição do que a gente chama de macromateriais. E eu vou já explicar o porquê dessas duas coisas, tá? Relativo ao processo do PBL. Então, nesse relatório é isso, contém um projeto arquitetônico e a definição dos macromateriais. Professor, como é que eu faço? Bem, eu sugiro que vocês façam um relatório da forma que vocês aprenderam nas disciplinas de metodologia científica. Né? O relatório tem que ter capa, contracapa, tem que ter uma justificativa. É mais ou menos isso, entendeu? É um relatório técnico, tá bom? Quando for o caso, memória de cálculo, na primeira unidade não tem, né? Porque vocês não estão fazendo nenhum cálculo ainda. Mas na segunda etapa tem, vai ter um memorial de cálculo. Naquele momento é bom vocês mostrarem como fizeram as contas, qual foi a metodologia usada, se usou o programa, qual foi o programa. Então, eu acredito que é assim, em vias gerais, tá? O modo de construção. Eu sempre digo a vocês que é muito bom, serve como uma boa sugestão, vocês observarem como foram feitos os PBLs passados. Não para dizer, vou fazer igual ao PBL tal, o PBL do grupo tal, do grupo... Não, não por isso. Mas para vocês verem todo o histórico de construção. E vocês, obviamente, sabem onde vocês encontram, né? Esses dados. Vocês já devem ter tido a curiosidade de ver, a maioria de vocês, ou se não tiveram, hoje façam isso, ou em breve façam. Aqui na pasta de vocês do Drive tem PBLs passados, tá bom? Então, até aqui vocês vão ter uma série muito grande de outros PBLs que já foram executados nos semestres passados. Deve ter pelo menos aí, para cada unidade, pelo menos 3 ou 4 opções de relatório, 3 ou 4 opções de forma de construção.
Além disso, pessoal, ó, se vocês observarem aqui nessa pasta arquivos doados, tem uma série de ajudas que foram construídas pelo aquele... Não sei se quem estava na primeira aula lembra que eu falei, né? Que o Ítalo é parte disso, né? Lá, quando a gente entrou no esquema remoto, lá atrás, antes mesmo de recomeçar as aulas, alguns grupos se reuniram e desenvolveram algumas coisas para ajudar a desenvolver o PBE, tipo como a gente se comunica pelo Trello, como melhorar a sua comunicação visual, né? Os recursos de comunicação. Aí tem um grupo que deu um template para um relatório técnico. Então, tem tudo isso aí para vocês. Como eu digo e gosto muito de dizer, e eu queria inserir isso no pensamento de vocês, a gente não constrói nada do zero, tá? Todas as construções que a gente faz, né, elas partem sempre de algo anterior. E aí? Participação especial. Qual delas? Esse aqui? Ou esse aqui? Só um minutinho, pessoal. Ó. Esse. Daniel quis participar da aula com vocês hoje. Deixa eu arrumar a bagunça que eu fiz aqui. Ó, voltei. Onde é que eu estava, pessoal? Me perdi aqui. Professor, o senhor estava explicando esses documentos aí nesse drive. Pronto, esse documento desse drive foram várias contribuições que cada um dos grupos fez lá, como eu disse, lá antes realmente. Muitos desses grupos não existiram de fato, tá? Eles só construíram essas ideias e ajudaram em vários aspectos, né? Comunicação, escrita. Então, como eu disse, tem um modelo de relatório técnico aqui. Se vocês não têm inspiração para fazer, vocês podem se inspirar nesses modelos que já tem aqui, tá bom? Ajudam. Preciso seguir a risca? Não, de jeito nenhum, tá? É só uma inspiração. Cada grupo trabalha do jeito que achar mais interessante, tá bom? E, além desses arquivos, né, como eu disse, tem os PBLs passados de fato, tá? Que é essa outra pastinha aqui, né? PBLs passados. Aí você entra aqui em qualquer um das opções, tem PBLs de todas as unidades, tá? E vocês veem como um grupo, por exemplo, construiu um relatório ou um memorial de cálculo, né? Pode ter sido feito à mão à época, ou cada grupo tem o seu jeito de tratar a questão. Deixa eu ver se tem algum aqui da primeira unidade para vocês verem. PBL na terceira etapa. Vou achar um da primeira etapa aqui. Também é 3. Esse aqui. 2. Acho que esse aqui é um. Não. Então, cada grupo, como eu disse, assumiu um jeito diferente. Esse aqui optou só simplesmente mostrar pranchas, tá? Outro grupo preferiu explicar, escrever. Então, cada um se comunica de um jeito diferente. Tá? Sobre a pergunta, né, do Ítalo, né, o que é que precisa, panorama geral, né, basicamente isso. Vocês vão entregar um vídeo para o cliente, entregar um relatório para mim, professor, sobre esse desenvolvimento da primeira etapa e obviamente, dentro desse contexto do relatório, vocês vão apresentar o projeto arquitetônico e a definição dos macromateriais. Isso aqui são premissas mínimas, por assim dizer. Aí dentro disso vocês usam a criatividade de vocês. Por que eu preciso disso? Aí vamos explicar, né? Só para vocês entenderem a sequência. Com base nessas duas entradas, arquitetura e materiais,
E, pessoal, quando eu falo macromateriais, não é dizer assim, qual tipo de ferrolho eu vou usar, ou qual é o tipo de tinta que eu vou usar, tinta cor tal. É a definição dos materiais que são fundamentais para a estrutura. Tipo, eu vou usar concreto, eu vou usar laje maciça, vou usar laje volterana, eu vou usar laje treliçada, eu vou usar revestimento de gesso, eu vou usar forro de PVC, eu vou usar. Então, esses macromateriais são fundamentais por quê? Eu boto a pergunta: por que vocês acham que eu tenho que saber se eu vou usar revestimento de gesso ou de argamassa, se eu vou usar forro de gesso, forro de PVC, se eu vou usar telha cerâmica, ou se eu vou usar telha cerâmica colonial, se eu vou usar telha cerâmica, ou vou usar telha de fibrocimento, se eu vou usar alvena, esquadrias de vidro, de alumínio, de ferro, de madeira. Tudo isso eu preciso saber basicamente por causa de pesos, né? Os pesos que eles vão imputar sobre a estrutura, tá bom? E por que eu preciso saber o projeto arquitetônico? É a segunda pergunta, né? Então, por que de cada um desses, vamos dizer assim, desse 1-2 da brincadeira? Pronto, vocês foram cirúrgicos, Daniel e Antônio, né? E Ítalo, Antônio e Ítalo. Eles foram cirúrgicos. Eu preciso de conhecer a arquitetura, porque é a partir da arquitetura que eu vou definir onde eu vou alocar meus elementos estruturais, consequentemente seria uma espécie de definição geométrica das posições de pilar, de viga, de laje, e eu preciso dos materiais porque eles vão me ajudar a definir quais são os pesos, né, as massas, as cargas que vão estar atuando sobre a estrutura, tá bom? A arquitetura também ajuda a definir a arquitetura também ajuda a definir a questão das cargas, porque de acordo com a arquitetura, né, você vai ter um uso para determinada área, né, pavimento ou para determinado cômodo, e esse uso ele também define, de certa forma, o tipo de carregamento, né, de sobrecarga que você lança sobre a estrutura. Tá bom? Então é por causa disso. E a gente entende que isso aqui é vamos dizer assim, um input de 2 dados, tá? São os inputs para o que se vem pela frente, né, que é os PBL2 e 3. PBL2 e PBL3, que ultimamente tem sido um PBL só, tá? Mas a gente, para manter a sequência assim, de unidades, eu coloco PBL2 e 3. Então é nesses PBL2 e 3 que a gente vai fazer a parte mais diretamente ligada à disciplina, né? Que é pré-dimensionar, lançar, pré-dimensionar elementos estruturais, lançar esses elementos, e fazer análise estrutural. Então, isso é o PBL, vamos dizer assim, 2 e 3. Isso é a parte final da disciplina. É o que é mais ligado ao conteúdo, tá? Professor, mas por que a gente está fazendo a PBL 1? Tá? Por que eu estou fazendo PBL 1? Não tem nada a ver com a disciplina. Vocês poderiam dizer isso para mim, tá? Eu diria, tem tudo a ver. Porque a gente não lança estrutura no nada, tá? O professor está ensinando uma competência que não é nossa. Isso aqui é do arquiteto, concordo. Isso aqui não é nosso, isso é do arquiteto. Mas não, enquanto engenheiros, a gente tem a capacidade, até um certo limite, de projetar, tá bom? Tem a capacidade e tem a permissão também, tá? Só para vocês terminarem, tem a permissão. Embora o conselho tenha se dividido, né? E o conselho de arquitetura quer, por que a gente não possa nem projetar uma estrutura de concreto armado, que é uma das partes mais engraçadas que eles tentaram, né? Mas nós temos sim a capacidade de projetar, tá? Nós não podemos ser impedidos de fazer algo que sempre foi da nossa
da nossa atuação. O que é que a gente não pode fazer, né? A gente não pode atravessar um limite arquitetônico, né? Existem coisas que arquitetos podem fazer, a gente não pode realmente. João Enzo, eu não entendi essa sua pergunta. Será SPT também, no caso? Não entendi o SPT. Terá SPT? Boa tarde, professor. Eu não sou da época da internet, então, por favor, traduz para você. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô bem. Pronto, é porque quando vai analisar a fundação, não faz um ensaio do SPT para saber qual fundação irá utilizar? Vai ter isso também ou fica a critério nosso? Vocês podem sim. Eu estimulo muito vocês a expandir o limite das coisas, tá? Já teve grupo que tratou disso, tá? De análise de solo. É óbvio, Enzo, e aí isso era um sonho lá no início do PBL, no mundo que a gente ainda estava junto, né, na faculdade. E no primeiro PBL aconteceu até muito mais que depois, que a gente ficou distante, né? A gente conseguia juntar algumas disciplinas, tá? Teve casos de grupos que fizeram um trabalho que, no mesmo PBL, eles fizeram um trabalho de mecânica dos solos. No mesmo PBL, eles fizeram um projeto de instalações hidráulicas e sanitárias. E nesse PBL ainda fizeram instalações elétricas. Foi bem bacana. Esse semestre foi bem legal. Teve um grupo que fez tudo. Então, assim, ele partiu como vocês, uma turma igual a vocês, uma turma do meio do curso. E óbvio que estava desenvolvendo num modelo simulado, aprendendo, tá? Com todas as dificuldades que a gente tem, mas dá para fazer sim. Então, se vocês quiserem, dentro do contexto, apresentar um ensaio de SPT, obviamente que vai ser simulado, tá bom? Não vai ser algo que você vai lá no terreno do Júnior e faça. A gente não tem recurso para isso, e eu nem sugiro que vocês tentem fazer, né? Porque a gente está no sistema ainda de distanciamento, tá bom? Mas não impeço que vocês, até sugiro. O céu, eu gosto de dizer muito que o PBL, o céu é o limite, tá? Desde que, obviamente, vocês não extrapolem no sentido de fazer coisas que vão ter custos financeiros que não são justificáveis, tá bom? Existe um problema, vendo as respostas, né, do cliente, que eu acho que até um de vocês já me procurou, não sei se foi o Ítalo, e eu ainda não sanei. Foi você, né, que falou a questão do pavimento, do duplo pavimento, né? Isso, pronto. O que aconteceu? Entre uma das perguntas que foi questionada ao cliente, ao Júnior, existiu a questão da quantidade de pavimentos que ele esperava, né? Eu conversei com ele logo antes de convidá-lo, né, para explicar ele um pouco o projeto, e eu espero que uma das nossas limitações, né, que eu ia pedir a ele, era que fosse feito um projeto em 2 pavimentos, tá bom? Isso ainda não está... Eu não tive essa conversa depois que ele respondeu o questionário, né, para saber se ele poderia alterar essa resposta, mas eu prometo a vocês que eu tenho essa conversa esses dias, tá? E eu divulgo no grupo dos líderes. Mas por hora, não sei em que etapa vocês estão, né? Eu acreditava que essa semana ia ser a semana da prova e acreditava que na semana que vem a gente ia estar mais focado no PBL. Mas como vocês adiaram a prova, acho que vocês ainda vão passar mais uma semana de tensão em relação à prova, que é natural. Mas eu prometo que até o dia da prova eu fecho isso com ele para a gente definir, tá? Pode ser que seja a primeira vez que a gente faça um PBL em um pavimento, tá bom? Os PBLs passados sempre tiveram 2 pavimentos. Pelo menos 2 pavimentos. Por causa do cliente, tá? O cliente tem sempre razão, tá? Se eu não conseguir convencê-lo do contrário, então vocês vão ter que fazer de acordo com a sugestão dele, né? Que é um pavimento só. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que vocês vão ter um desafio estrutural um pouquinho menor, tá? Mas é um desafio estrutural também, tá? Até para que a gente quebre o paradigma, que existe um paradigma que diz que você só precisa fazer estrutura para casas de 2 pavimentos ou mais, né?
E tem uns malucos aí que dizem que só precisa de estruturamento depois de 4 pavimentos. Até 3 dá pra fazer. Só chamar o pedreiro Chiquinho lá da vizinha, não sei quem conhece, é bom que só. Bota uns ferro bom, nunca caiu. Aí não é engenharia, tá? Isso aí é outra coisa. Mas ó, residências de um pavimento, casas populares, tem que ter estrutura, tá bom, pessoal? E é bom que tenham, tá, pessoal? Porque a gente está numa mudança sísmica, o mundo está mudando tanto, tá? Que é muito provável que a gente comece a falar e já tenha. Não sei se vocês percebem, né? Vocês não assistem mais televisão hoje em dia, né? Mas eu ainda sou um cabo velho que assiste televisão, mas tem sido cada vez mais recorrente a ação sísmica no Brasil, tá? Então, acredito que a gente está num ponto de mudança cíclica, tanto a ação sísmica quanto a ação ação, ação, fugindo a palavra agora, mas ações climáticas extremas, tá? Na minha infância a gente não falava em furacão, tá? Não falava, não. O Brasil não tem furacão. E eu não sei se vocês lembram, há pouco mais de uns 6 ou 7 anos aconteceu em Santa Catarina, né? Não chamaram de furacão por causa da questão da definição do termo, mas ele gerou condições de carregamento semelhantes a de furacões que acontecem no hemisfério norte. Então, nesse ambiente, nessa questão de mudança climática, é muito provável que as nossas estruturas ao longo dos próximos anos, a gente constrói estrutura para durar 50 anos, né, 25 anos, 50, 100 anos, elas passem por algum tipo de revisão. Algo mais, pessoal, relativo ao PBL, a gente vai voltando lá para a tela inicial. Ficou mais ou menos claro a ideia? Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, podem botar lá no grupo. Pode falar. É só em questão mesmo de saber o prazo, até quando a gente tem para entregar tanto relatório. Pronto. Isso eu queria construir junto com vocês, tá? Esse prazo foi o início da conversa aqui. Vocês fizeram uma questão e eu acabei caminhando para o outro lado, né? Meu grande questão com vocês é realmente esse prazo. A gente construir junto essa data. Eu vou botar aqui o cronograma para a gente olhar junto, tá? Talvez ajude-nos. Estava com o cronograma aberto aqui, mas é de mecânica 2. Mecânica 1. Vou abrir de novo. Pronto, abri aqui. Trazer aqui para cá. Ó, pessoal, a gente está aqui, né, nessa semana 6. Como eu disse, seria a nossa prova, que não vai ser, obviamente. A nossa prova ficou para o dia 3. É 3, né, pessoal? Sexta-feira aqui, né? 3 de setembro. E aí, pessoal, eu sugiro fortemente, né, que a gente pense em qualquer coisa mais ou menos por essa semana aqui, ó. Ou, no máximo, estourando essa semana aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Para não juntar com a P2 da outra, né? Mais que você adia a P2 da outra, vai ficar por aqui, né? Então, a sugestão para vocês é que fique entre a semana 9 e 10. E percebam que a gente já conheceu o cliente, né? Vocês já têm resposta do cliente desde a semana 4. Então, é como se a gente tivesse um pouquinho mais, quase um mês e meio entre a ideia e o projeto. O que é que vocês acham? Quero ouvir de vocês.
vocês não falarem, eu vou lá e marco uma data. Aí fica mais fácil. Estou colocando, Ítalo, entre esses dias aí, entre semana 9 e 10. 4. Fica entre o dia 13 de setembro e o dia 27. Não, 24, né? Por aí. Por mim pode ser dia 24, professor, já que você está perguntando mesmo. Beleza. E aí, galera? Na minha época, eu ia sempre a favor da segurança. Vocês estão indo sempre contra a segurança. 24, né? Então, eu vou deixar marcado já aqui, então. Pega. PBL. PBL 1. PBL 1. Aí, ó. Sendo assim, ó, quando terminar o PBL1, aí vocês vão ter 8 semanas, que aqui vai ser o final, né? Aqui de PBL Finals. Ok. O final, pessoal, é o 2 e o 3 juntos, né? Que o senhor fala. É muito provável, viu, Renan? Porque se ficasse aqui, eu até diria para vocês, não, vamos fazer o outro aqui, mais ou menos. Aí, nesse contexto aqui, vocês estão caminhando para ter só o PBL final, que vai equivaler à terceira prova, né? A segunda prova vai ser normal, né? Professor, Lembrando que esse PBL1 vai para a primeira unidade, tá bom, pessoal? Pode falar. só por curiosidade mesmo, caso o senhor já tenha mencionado e tenha passado despercebido, qual a diferença, no caso, do PBL2 e o PBL3? Ambos são tratando do memorial de cálculo, no caso das vigas, pilares, trigo. Eu acho que eu devo ter tratado mais lá no início, sim. Então, hoje não foi falado sobre isso. Então, no PBL2, a gente fazia o que a gente chama de pré-cargas. Que era para analisar, basicamente, a parte de pré-dimensionamento e lançamento. Seria essas duas etapas aqui. Porque aí eu ia ter uma ideia de onde locar. Por exemplo, vou fazer um exemplinho aqui. Bem bobinho, mas... Vou fazer uma arquitetura aqui na casa da minha infância. Casa da minha avó. Era essa daqui, tá? Vou botar aqui as portas. Então, a casa da minha avó era basicamente isso. Tem uma sala gigante, cheia de rede. Aí tem 2 cumbucos aqui com uma portinha para cá. Aqui devia ser a casa o quarto do casal. Os filhos ficavam na rede aqui. Minha avó teve 13 filhos. Com meu pai. Aí tem essa ligação aqui. Aqui tem a arquitetura, tá bom? Então, o que é a parte de pré-dimensionamento, tá? A gente sabe essa geometria, ou seja, sabe todas essas distâncias, essas cotas. Então, a gente vai ter mais ou menos ideia onde vai precisar lançar os elementos estruturais, por exemplo, os pilares. Deixa eu botar uma cor aqui que chega mais bacaninha. Amarelo.
Vou lançar um pilar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, isso é o lançamento da estrutura. Conhecidos os pilares, eu lanço as vigas. Né? Deixa eu botar outra cor, senão vai misturar com as outras. Laranja. Então, aqui vai ser minha viga, outra viga, 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 viga. Então, estão casando, tá, pessoal? Mas nem sempre casam, não. E depois das vigas eu determino as lajes. Então, a laje eu vou fazer a churada aqui com essa corzinha verdinha. Aqui é minha laje 1, laje 2, laje 3. Então, isso é o que a gente chama de lançamento estrutural. Então, eu vou determinar, baseado na arquitetura e na geometria, consequentemente, né, onde eu vou alocar os meus elementos estruturais. Tá? Obviamente que isso também varia em função dos pavimentos. Né? Tem primeiro, segundo pavimento, terceiro, quarto, quinto pavimento. Então, era isso que a gente fazia na unidade, no PBL2. E a gente quantificava, né, as cargas sobre vigas. Quantificava essas pré-cargas sobre vigas, né, e sobre as lajes. Né. A carga sobre a laje é um Q, né, a definição de quanto é o Q que está aplicado sobre a laje. E a carga sobre as vigas são valores P's, né, ou seja, são as cargas distribuídas ao longo dos eixos das peças. Isso era o PBL2. E qual era o 3? Análise estrutural. Ou seja, você já tinha a estrutura, sabia que tipo de modelo estrutural você ia usar, então aqui você ia definir. Você usaria um pórtico, ou vigas, ou grelhas, aqueles que a gente estudou em mecânica 1, né? Você ia definir qual tipo de modelo estrutural você ia usar, definido a partir do que você já fez anteriormente, e a partir daqui você calcular aqueles diagramas dos esforços internos, diagramas de momento fletor, esforço cortante, aí depende do tipo de peça estrutural. Eu vou botar até contra a cor para destacar. Esforço normal e momento de torção. Então, essa é a análise estrutural, ou seja, a parte final da disciplina. Aí vocês vão perceber que essas estruturas são, a maior parte, todas hiperestáticas. Ah, professor, vou calcular como? Você pode usar o método dos nós, o método das... Aliás, você pode usar o método das forças, o método de deslocamentos, que é a unidade 2 e 3, e também vai poder usar, né, os programas de apoio. Então, nesse caso... com licença. Então, nesse caso, finaliza o PBL3 na parte dos diagramas. Não vai ter que ir para aquela parte do dimensionamento pela norma. Não, né? No caso das vigas, dos pilares. Não, eu não vou entrar no mérito do que vocês vão estudar em concreto, não. Tá? A gente não vai dimensionar, porque senão eu estaria antecipando conteúdo de mecânica, de concreto, de aço. Lá em concreto e aço, se vocês quiserem chegar para o professor, professor, a gente já fez até aqui, quer continuar? Aí pode continuar. Antigamente, a gente chegou a fazer parceria, né? Eu fiz parceria com um professor antigo de concreto, mas o atual, até porque quando ele voltou, ele estava terminando o doutorado, eu ainda não conversei com ele, aí veio a pandemia, a gente não conversou para explicar o processo e acabou a gente ainda não está integrado, não. Mas a primeira e a segunda turma, acho que a primeira e segunda turma do PBL, só a primeira, porque a segunda o Rosendo já tinha ido embora, né? Que era o professor de concreto. Então eu dialoguei com o Rosendo e o Rosendo deu sequência. Aí lá fizeram dimensionamento, os elementos de dimensionamento das lajes, dimensionamento do pilar, dimensionamento das lajes, dimensionamento das vigas, dimensionamento da flexão, dimensionamento ao corte, então, determinação de área de estribo, determinação de armadura transversal, a armadura longitudinal. Professor. Eu acho que tem perguntas que ficou para trás. Renan. Professor. Só um minutinho aí, tô vendo aqui as perguntas do chat, aí você fala já. Me desculpa. Vou ficar valendo os PBL. Pronto, o PBL2 vai valer 2 pontos. O PBL agora, né, da primeira unidade vai valer 1 ponto
na unidade 1. Aliás, 2 pontos na unidade 1. O PBL, se for nesses moldes, né, do 2 e 3 juntos lá no final, ele vai valer 6 pontos, acredito, porque devem ter 2 listas, 2 questionários, sobra 4, vai 4, tira 10, sobra 6, então deve valer 6 pontos. Pode falar, Ítalo, agora. Acho que você que falou, escreveu, acho que deve falar algo parecido. Professor, eu ia sugerir aos colegas da gente, ao invés de colocar a data de entrega do PBL1 para dia 24, colocar para dia 17. Isso com justificativa de que as próximas entregas, elas demandarão maior análise da gente, né, maior esforço, não diminuindo o esforço que a gente vai ter que ter nessa primeira etapa, mas já prevendo esse maior aprendizado, né, por assim dizer. E aí eu sugeriria colocar para dia 17. Eu sugiro que vocês decidam, tá? Eu sugiro que vocês decidam no sentido, discutam, né? Escolham o que é melhor para vocês, tá? Não precisa ser agora comigo também, tá? Só para deixar claro que às vezes, comigo é muito mais complicado, né, junto? A decisão tem que ser meio que de vocês. Tá bom? E essa decisão é bom que seja tomada até semana que vem, né? Porque depois da prova eu acho que tem que ser um pouco mais foco em relação ao PBL, né? Foco em relação à parte final. Por isso que eu disse que até dia da prova eu defino a vocês essa questão da multiplicidade do pavimento ou pavimento único mesmo. Por hora, tá? Foi o que eu escrevi aqui, né? O que está escrito é o que vale, né? Como dizia um colega. Por hora, tá aqui para o dia 24, tá? Mas, como eu disse, até sexta-feira a gente em tese tem aula de novo, né? Salvo algum impedimento em contrário. Se vocês tiverem mudado de ideia, vai ficar para o dia 17, vocês avisam, tá bom? É vocês que escolhem. Nayane falou também, mas eu acho que concordo com isso. Você escreveu, Ítalo, é isso que você falou já, né? Ou você estava me perguntando diretamente? Não. É para a turma mesmo, eu queria né? falar para a turma escutar, Beleza. caso alguém não esteja no celular e não tenha visto as mensagens. Beleza. Pensem com calma e com carinho. Para não esquecer de pensar, conversem no grupo lá, ou nos outros grupos que vocês têm, né? Perdão. A água foi pelo canal errado. Então é isso, pessoal. Professor, Pode falar. só porque eu entrei um pouquinho atrasado, e aí eu queria perguntar se o senhor já falou sobre exatamente o que é para ter no vídeo, que são parte das entregas que a gente precisa entregar da primeira etapa, o que precisa ter no vídeo, e também a primeira etapa também envolve a entrega do projeto arquitetônico, né? E não de um anteprojeto, né? É um anteprojeto, tá? Para a gente não dizer que é um arquitetônico definitivo, mas é um projeto. Sim, um projeto. O que tem que ter no vídeo? O vídeo, como eu disse, é para o cliente, tá? Então, eu acho que vocês têm que, criativamente, cada grupo deve pensar como eu ganho o meu cliente, né? Como eu convenço o meu cliente a escolher o meu projeto. Bom, acho que o interessante é isso. E aí vocês podem usar as formas mais imaginativas que vocês quiserem. Aí é interessante ter ideias passadas que o cara fez até poesia, né? Piada, poesia, meme.
Mas o que é que eu sugiro? Vocês se comuniquem de forma clara e objetiva com o seu cliente. Né? Vocês querem convencer alguém a fazer o projeto com a sua empresa. Tá? Aí é liberdade total. Liberdade total. Dentro da Constituição, né, obviamente. E aí, novamente, eu sugiro que vocês vejam PBLs passados. Né? Eu já divulguei algumas vezes o link, vou divulgar mais uma vez aqui. Só um minutinho que eu boto o link para vocês. Links, né? Ver como é. Programa uma aula e a aula é outra, né? Minha programação era para falar. Eu botei aqui quando eu boto assim do lado, pessoal, é porque eu quero passar 2 minutos falando sobre aquele negócio. Né? Já está falando aqui há 1 hora, né? Quase. Aí vamos lá. Vou colocar aqui no chat para vocês. E aí vocês têm ideias, né? Vou ficar no chat e no grupo também, né? Da disciplina. O grupo da disciplina foi. E agora aqui no chat. O que é isso? Isso é uma playlist que eu peço que vocês não compartilhem, né? Sempre peço. Essas playlists do PBL não são playlists que estão públicas no meu canal. São playlists privadas que só são divulgadas para o cliente, né? Na época do cliente desse projeto aí, que eu não sei quem é agora. Teria que ver direitinho, mas eu acho que é o professor Olímpio, salvo engano. Depois eu vejo direitinho. E também para alunos do PBL, tá? Só para quem interessa, esses videozinhos são para vocês. E aí, como é uma playlist, ela tem os vários grupos, tá? Ó, pra vocês terem ideia da diversidade. Teve um grupo que gastou 17 segundos. Teve um grupo que gastou 1 minuto e 43 segundos. Entendeu? Estou falando de uma variável que é o tempo, tá, pessoal? Existem 1000 outras variáveis aí por trás, tá? Então, obviamente, nem que vocês me perguntem, nem que vocês botem uma arma na minha cabeça, eu não vou dizer qual desses grupos, acho que foram 2 ou 3 desses grupos que o cliente disse que contrataria o projeto. Eu não falei nem para eles a época, quem foi, né, obviamente. Mas, salvo engano, desses daí, o cliente, que salvo engano era o professor Olímpio, ele disse que pagaria por 2 deles, ou 3 deles. O objetivo de vocês é chegar, na minha visão, né? Qual é o sucesso desse projeto, além do aprendizado, né? O aprendizado que é o maior dos sucessos, ou os erros que vocês vão cometer. Mas o sucesso quer esperar que alguém no final diga, rapaz, eu contrataria vocês. Tá? Contrataria vocês. E eu estou falando isso com muita sinceridade, mas não é para dizer assim, vou dar um jeito aqui de eu ser o contratado, não. É para que vocês, com as habilidades que vocês estão e com as que vão desenvolver, consigam esse resultado. Tá bom? Algo mais, pessoal? Ou posso vencer esse segundo tópico aqui? Segundo ponto de pauta. Tá todo mundo vendo o vídeo agora, né? Nunca bote links de vídeos nas suas aulas, porque você vai perder a sua aula. Por mim, já estou satisfeito, professor. Obrigado, Vitor. Agora, pessoal, obviamente, voltando aqui, né, para a pauta da aula, né, como sempre, né,
Dúvidas? Dúvidas com conteúdo agora, né? Quais são, pessoal? Há dúvidas? Não há? Professor, Diga aí, Ítalo. minha dúvida é mais com relação à prova, sabe? Pode Se eu fazer. posso, por exemplo, fazer resposta, fazer uma planilha e adicionar a planilha na prova com as respostas. Pode, absolutamente. Pode planilha, pode MATLAB, MATCAD, Mat não sei o que. Pode usar programas de análise estrutural para ajudar nos cálculos, tá? Pronto, obrigado. Pode qualquer tipo de recurso. O que eu peço encarecidamente que toda devolutiva, né, que seja um arquivo de PDF, tá bom? Beleza. Aí, às vezes, por exemplo, só uma suposição. Ah, professor, mas tem um memorial que eu fiz aqui numa planilha. E eu não queria dar, assim, a planilha tem várias abas e tal, a minha planilha foi complicada, eu criei faceta, criei... Obviamente não vai dar para colocar tudo, né? Você não vai ser um manual da sua planilha, né? Então, você coloca o print que for necessário, né, para apresentar, e aí você pode colocar dentro do arquivo o link para aquele objeto, tá? Mas que seja um PDF. Teve provas passadas que o aluno mandava em já teve casos, né, do aluno mandar a prova em arquivo zipado. Eu peço que não faça isso. Não é porque eu desconfio de vocês, tá? De jeito algum. Mas, invariavelmente, os computadores da gente têm vírus. A gente nem sabe, ou spam, ou qualquer coisa. Eu já tive problema seríssimo com isso. Eu vou lá, clico no arquivozinho zipado, quando der fé, meu computador dá um pum! Aí quebra, né? E assim, eu quero acreditar que se você colocou um PDF, colocou um link lá, aquele link eu confio, tá? Eu confio no link que vocês me mandam, tá? Ah, espero que não tenha nenhum hacker ouvindo isso, né? Eu vou botar aqui o link só para sacanear o professor, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Né? Coloca o Durex na câmera. Pois é. Ligou a câmera, tá vendo o que eu estou fazendo? O resto eu já coloco, tá aqui, ó. Ela fica sempre aqui, terminou a aula, já vai direto. Que é protocolo de segurança, já faz tempo. Somos dois professores, eu fico aqui e a minha esposa está aqui do meu lado, às vezes, né? Dando aula também, na UFRN. Aí eu até digo para ela, amor, bota o adesivo aí, tá? Tá na hora de... Não, o adesivo a gente só tira mesmo quando tá ministrando aula, tá bom? E ela já teve até uma postura um pouco mais radical que a minha, né? Vocês não abrem a câmera pelo direito de vocês, na UFRN não tem isso, né? Na UFRN, pelo contrário, se o professor disser abre a câmera, tem que abrir e se vira nos 30. Não faz ou não, né? Aí ela, como os alunos não abrem a câmera para ela, disse, ah, se eu não vejo vocês, você também não me vê, não. Ela pegou e fechou a dela. Ela dá aula assim. Fica só com... É aula rádio, né? Rádio aula. Eu não gosto, tá? Eu gosto que vocês me vejam, tá? Pois é, coloca a fita. Tem um colega meu que é professor de fundações da UFRN, chama-se Oswaldo. Aí ele aplica a prova assim, ó. O aluno tem que estar aqui assim, ó. Acho que não é com a mesa, né? Com a folha de papel, fazendo a prova. Tem que fazer assim. E tem que ser aquele papel bem radical. A pessoa se faz isso com a gente, né? Coisa
que dura, né? Imaginou se a internet falha, hein, professor? Aí, não, aí, tipo assim, falhou, lascou, né? O cara já tá. O cara no instante acha a internet do vizinho, né? E aí, pessoal, dúvidas? Observações? Professor, na lista do senhor, uma das questões que eu não fiz foi a questão 17. E ela tem um problema de mola, tem um deslocamento já dado, de rotação, e pede algumas coisinhas. Se o senhor puder dar uma olhada nela. Vamos olhar? Obrigado, Renan. Vamos discutir ela rapidinho. Beleza. Pronto. Me lembrem de falar de mola de rotação também, por favor. Depois de falar disso aqui, é bom falar de mola de rotação. Pronto, pessoal. É a estrutura indicada, deslocamento vertical do ponto B. A gente quer saber quanto esse ponto B aqui, ó, se desloca verticalmente. Tá aqui em vermelhinho para enxergar melhor. Eu quero saber o quanto isso aqui acontece. Delta do ponto B. Aí ele fala que tem um recalque aqui no apoio A. Esse recalque aqui de 0,01 radiano. No sentido horário. Então, o sentido do relógio é esse, tá? É um ângulozinho bem pequenininho, tá? Esse desenho aqui é só para dar dimensão aí, para a gente enxergar. No sentido horário que o carregamento é distribuído no trecho BC. Então, tem esse carregamento distribuído aqui de 20. Despreze a parcela de deslocamento devido à deformação por cisalhamento. Perfeito. Desprezar, né? Significa, pessoal, que eu só vou levar em conta aquela parcelinha MM, tá? Sobre aí. MM sobre aí. Delta vai ser igual a MM sobre aí. Mais a parte de mola, tá? Mais mola, mais recalque. Essas aqui são as condições. Até um problema bem legal, porque ele é bem completo, tá? Seria um problema bom da gente resolver ele inteiro, né? Eu acredito que o tempo não vai deixar, né? Que a gente já está 1 hora de entrada, mas dá para a gente começar. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é resolver o problema real, tá? Desse caso. Então, eu vou desenhar agora no esqueminha de barrinhas, mas não precisa, tá? Mas a gente tem um engaste aqui, uma rótula aqui,
e um apoiozinho no ponto C, tá? Só que é um apoio do tipo mola, mas é um apoiozinho. E a única carga é essa daqui, além da rotação no ponto lá, 20 kN. Então essa aqui é a nossa estrutura real. Soma o fato disso aqui, a rotação. Aí eu pergunto a vocês, a gente consegue calcular essa estrutura? Calcular essa estrutura, no nosso entendimento agora, é conhecer qual é o diagrama de momento fletor, tá bom? Consegue calcular essa estrutura aqui? Professor, tem que fazer aquele procedimento que a gente fazia para estruturas rotuladas e descobrir a reação na rótula, e essa reação ia ser uma ação na estrutura, alguma coisa desse tipo? Poderia ser. Poderia ser. Aqui seria uma viga Gerber, né? Onde você teria uma viga aqui com estabilidade própria, essa. Uma viga sem estabilidade própria, que é essa. Poderia ser. É uma opção. Obrigado. Aqui é a viga sem estabilidade própria, a viga com estabilidade própria. Daqui, qual é o diagrama de momento fletor dessa viga aqui? Essa de cima. Aqui. Intermediária, né, na verdade. Como é que fica? Que L ao quadrado sobre 8. Positivo, tá? Pessoal, se eu resolver essa viga aqui, ó, quanto é que eu encontro aqui de reação e aqui de reação? Quanto? Sem fazer conta, né? Direto na fé. 10, né, professor? Pronto. A carga, eu não lembro mais quanto é a carga, né? É 20. É 20 e aqui tem 2 metros, né? Então é 10. Tá? Então vem 10 kN para cá, 10 kN para cá. Lembrando que isso aqui é 20, né? kN por metro, só para corrigir. Se é 10 aqui, né, Renan? Aqui vai ser 10, né? Se é 10, uma viga engastada em balanço, como é que fica o diagrama do momento fletor dessa viga? Como é que fica? A cara de espanto agora. Vocês já sabem. Não sabem? Homem, o professor de concreto vai querer me matar depois. Quanto é o momento fletor aqui, pessoal? É 10. 10? Por quê? Não é 0, não? É um engaste. É uma viguinha em balanço agora aqui, pessoal. Sim, apesar que era da outra. Aqui a gente já fez, tá? É 0 aqui, ó. 0 aqui, beleza. Tá feito. Aqui já tá morta aqui embaixo. Já resolvida, né? Esse aqui é o DMF. Quero fazer agora esse trecho aqui. Daqui até aqui, ó. Trechinho aqui do lado esquerdo. Que é referente à viga A até B. Como é que fica? Quanto é o momento fletor aqui, nesse ponto A? Como é que a gente calcula o momento fletor? Seleciona aqui, né? Oxi, Maria. Matou o bicho aqui. Seleciona a estrutura aqui e olha para cá. Quem provoca o momento fletor? Obrigado, Carlos. É menos 10, tá? Aliás, menos 30. Aqui é menos 30, eu vou colocar aqui. Vai ficar um pouco fora de escala, mas eu vou colocar aqui. Menos 30. E quanto é o momento aqui? É 0. Então, eu saio de menos 30 e chego em 0. Vai ser um triângulo, tá bom, pessoal? Negativo. Então, esse é o diagrama do momento fletor desta viguinha. Beleza, pessoal?
É importante, tá, a gente calcular as reações de apoio, porque como eu estou tratando de mola, elas vão ser importantes. Mas, por exemplo, a reação de apoio aqui, nessa molinha, a gente já calculou aqui, ó. Essa reação, acho que é na mola C, é igual a 10 quilonewtons. Que é, Duda? Você tá bem, filhão? Não, só que eu preciso. Pode levar. Deixa a porta, querida. Meu filho deixou a porta aberta. Licença. Desculpem aí, pessoal. Além disso, pessoal, quanto é a reação de apoio aqui, nesse engaste? Quanto é a reação vertical? Vou chamar aqui de AY. E quanto é essa reação aqui de momento, né? Vou chamar de AZ. A Y é quanto, pessoal? Porque o desenho deve estar cheio, né? A Y não é zero, não. É a X que é zero. Carlos, obrigado. Vai ser 10, não, professor? Que tem essa carga de 10. Vai ser 10, exato. Então, isso aqui é igual a 10. E o AZ é quanto? Trinta, né? Kilonewton vezes metro. 10 kilonewtons. Então, temos as reações de apoio, tá? Esse probleminha. Só o AX que é zero. Eu não vou nem colocar aqui, porque a gente não tem nenhuma carga horizontal e nem estou levando em consideração esforço normal. Então, esse aqui é o probleminha real, tá? Resolvido já. Como eu quero calcular o deslocamento no ponto B, eu vou ter que criar uma estrutura virtual, né? Com as mesmas condições de contorno. Então, é engaste, rótula e mola, o apoio simples. E vou aplicar uma força unitária aqui, ó. A nossa forcinha virtual. Vou botar aqui com uma coisinha diferente. Vou orientar ela para baixo, tá, pessoal? Eu poderia orientar para cima, tá? Mas vou orientar ela para baixo. A gente consegue resolver esse probleminha? Tal qual o primeiro, sabemos sim, né? Tem a dica do Renan, que é interessante. A gente pode usá-la de novo, né? Dividir essa peça em duas partes. Uma viga tem estabilidade própria, né? Que é essa daqui, trecho B até C. A carguinha unitária está colocada aqui. Existe uma pequena polêmica, tá bom, aqui. Essa força de 1 tá aqui ou tá lá? Tanto faz. Eu vou dizer que ela tá aqui, tá bom? Mas se você dissesse que ela tá lá também, não ia ter grandes problemas não. A resposta ia ser a mesma. Mas eu vou dizer que ela tá aqui. E aqui é a viga com estabilidade própria que está aqui. Pessoal, vocês sabem resolver essa viguinha aqui, ó? Sem medo de ser feliz? Sim. O que é que a gente vai achar de reação de apoio aqui, ó? Aqui, ó. Quanto vai ser essa reação? 0. 0, obrigado. E essa daqui, ó? 1. Perfeito. Essa reação aqui deu 0, tá? E essa reação aqui deu 1. Aqui a reação no ponto C tá igual a 0. Vou deixar anotadinho aqui. Reação no ponto B, né? Vai ser 1, que consequentemente vai dar uma ação aqui de 1, né? É interno, né? Como disse o Renan. Aí a gente sabe resolver essa viguinha agora aqui, ó. Sabe, né? Quanto é que vai ser a Y?
Quanto é que vai ser AZ? A Y vai ser igual a 1, né? E AZ vai ser igual a 1 vezes esse comprimento aqui, né? 1 vezes o comprimento da viga, que, salvo engano, é 3 metros. 1 vezes 3. Dá 3, né? E aí, como é que fica o diagrama de momento fletor, que é o que mais nos interessa? Aqui é zero, né, que a gente já sabe, até aqui. Nesse trecho da frente aqui é zero. Então, esse diagrama é literalmente zero. Tá bom? Que é o quadrado sobre 8. Vou deixar aqui bem. E aqui vai ficar quanto? Ó? Sai de zero e chega em valor igual a 3. Então, menos 3, né? Menos 3. É zero. Novamente um triângulozinho. Tá bom? Lembrando que essa força é unitária, tá bom, pessoal? Então, aqui não é tonelada força. Aqui é em kilonewton vezes metro. E a unidade daqui, pessoal, é um diagrama de momento fletor virtual. Tá um tiozinho em cima. Aqui a unidade é por metro, tá? Alguma coisa por metro. Não é por metro, é vezes metro, né, pessoal? Me desculpem aí. Vai ser o final de semana chegando, né? Já tá pensando na pizza de sábado. De domingo. Aqui não é quilonewton, é só vezes metro, unidade, tá? Virtual vezes metro. Boa tarde, Zé Bruno. Então, a gente tem o virtual, tem o real. Basta a gente aplicar agora a fórmula de mol completa, né? Já que a gente tem mol e recalque. Eu vou pegar aqui, né, fazendo agradecimento até, né, pela ação do monitor. Eu não sei se na sexta-feira passada eu cheguei a falar, já tinha falado, né, do monitor de vocês ou não? Falei, pessoal? Falou sim, professor. O senhor, inclusive, falou no grupo e ele se apresentou para a gente. Pronto, vocês têm um monitor agora, o Felipe, ao qual eu agradeço, ele já fez até umas tarefinhas para vocês, né, com memorial não, com gabarito e tal. Mesmo também aperreado, porque ele também é aluno como vocês, fazendo prova como vocês, mas ele fez um gabaritinho bem decente, né, bem legal. Deixa eu abrir aqui o formulário também que ele fez. Vamos usar. Então, ó, ele dá aqui no formulário várias coisas, as energias, os deslocamentos mol, temperatura. E dá o completo aqui. Pronto, tá ótimo. É isso que eu queria. Então, ó, no nosso... Vou levar tudinho. Ida Shift S. Valorizar o trabalho bem feito. Ó. Vou colar aqui embaixo. Rapaz, eu sei que vocês devem ficar absolutamente tontos com a lousa, né? Mas ela ajuda muito nessa questão de pegar dados. Eu queria ter um jeito de fazer a lousa, vocês terem a possibilidade de mexer na lousa, né? Do jeito que vocês querem, que aí vocês poderiam manter um ponto fixo, para vocês não ficarem como eu, indo e voltando. Pronto, pessoal. No nosso problema, ó, a gente vai levar em consideração essa fórmula geral. E aí, nesse problema que a gente está tratando, não tem temperatura, tá? Então, isso aqui eu não vou usar. A gente também não tem torsor. Não vai levar em consideração os efeitos cisalhantes, que está dizendo na definição do problema. E também não há esforço normal no problema. Então, essa fórmula gigantesca vai ficar
pouquinho menorzinha, tá? Vamos reescrever ela aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Delta vai ser igual a integral 0 a L M til vezes M sobre I. Aí menos, faltou o dx, menos a somatório das reações virtuais, elas dependem da força unitária, né? Vezes os recalques. Aí tem esse contador J, pessoal, porque é o seguinte, eu posso ter mais de um recalque, tá? No nosso problema não temos, tá? Mas poderia ter mais de um recalque. Mas a parcela, essa aqui é a parcela relativa ao recalque. E essa aqui é a parcela relativa à mola, ou molas, né? Recalque e mola. A mola é somatória das R virtuais vezes R's reais. De novo, tem um contadorzinho aqui, porque pode ter várias reações, vários recalques, né? Várias molas. Isso tudo dividido pelo constante da mola, da criatura da constante. Tá bom? Então, essa é a nossa expressão de trabalho. Ver se eu consigo laçar ela aqui. Consigo. Então, pessoal, dá para aplicar já direto? O que é que vocês acham? O que é que está faltando aqui? É só fazer a aplicação da fórmula direta. E aí? Qual é a pergunta aí, pessoal? Que eu tive que sair aqui um minutinho. Já dá para aplicar direto a fórmula? Ou tem que trabalhar ainda alguma coisa? A gente tem os momentos reais, né, professor? Beleza, tá aqui, ó. Vou marcar aqui o que a gente já tem. Perdão, você falou momento real. Então já tem isso aqui, né? Eu tenho as reações de apoio reais. Tem? Tem, né, professor? Tá ali elas, a Y. Vou marcar aqui, ó. Tem as reações reais. Eu tenho o diagrama de momento setor virtual. Tem também. Vou marcar ela aqui. Eu tenho as reações de apoio virtuais. Tem também, professor. Beleza. Então, aqui eu ainda não risquei. O que é ρJ? É o recalque. Eu tenho o recalque, né, que é um dado de entrada, é como se fosse um carregamento externo. Aqui, ó. 0,01 radiano é dado, tá? Eu vou só anotar aqui, tá? Quanto é o ρJ? Ou ρ, né? Só tem um ρ, então vai ser ele mesmo. É 0,001 radiano. Aí ele diz que é no sentido horário. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Não vou colocar sinal ainda não, vou colocar isso aqui, ó. Horário, tá bom? Vocês vão já entender o porquê. Sentido do relógio. Então, vou marcar outra coisita aqui. Tá com outra cor para dizer que é alguma coisa que eu estou fazendo agora, né? Esse azulzinho aqui mais escuro. Então, esse aqui eu fiz agora. Tá aqui. O KJ eu tenho. K é a constante da mola, tá, pessoal? Tá aqui, é 10.000. Então, também tem. Vou colocar aqui isolada, para a gente deixar bonitinho também. K é igual a 10.000 kilonewton por metro. Ou seja, eu preciso aplicar uma força de 10.000 kilonewtons para que essa mola se desloque 1 metro. É muito deslocamento. Obviamente, a gente não vai ter uma força tão grande, né? Eu vou achurar aqui também. Mesmo azulzinho. Falta agora para
acabar a brincadeira, o EI, né, pessoal? EI. Quanto é que vai ser o EI desse problema? Tomara que ele já tenha dado. Deu. Olha como ele é bom. Ah, meu Deus. Glória a Deus. 40 mil. Quilonewton vezes metro quadrado. Então já está dado o EI. Nem deu geometria de viga. E foi bem bacana para a gente, porque já está dado em quilonewton vezes metro quadrado. Então não tem nenhum problema com unidade, tá? Se tivesse diferença de unidade, a gente tem que converter uma ou outra, tá? Nesse caso aí, nem isso, tá? Então a gente já está com a faca e o queijo na mão. Achei que a gente ia só armar a questão e a gente vai resolver, tá bom? Então bora para frente. Na prova também já vai ser dado, professor? Aí eu vi essa conversa. Rapaz, ouvi dizer que, não sei não, acaba que fez a prova meio breve. Porque quem fez essa questão não fui eu. Rapaz, eu ouvi dizer que na prova ia ser só, a questão ia ser só daí para frente. Já ia dar a reação, já ia dar o momento. Já vem até assinado. Ainda vai o cafezinho expresso também. Dependendo da sua região, já chega o cafezinho expresso. Ó, pessoal, vamos lá. O EI eu posso tirar da integral, tá bom? Vamos tirar. Vai ficar assim, 1 sobre EI. Depois a gente põe os valores numéricos. É que essa integral vai ser integral de m dx. Eu vou fazer uma integral aqui do ponto A até o ponto B, tá, pessoal? E depois mais uma integral do ponto B até o ponto C de m dx. Fechei aqui essa primeira parte. Sinal de menos agora. Aí vamos com calma aqui, ó. Menos da forma, aí tem reação de apoio virtual na direção e sentido do recalque. Pensem bastante nisso, essa é a hora mais importante da questão. Aonde é que fica o recalque, pessoal? Ó? É aqui, tá vendo? Deixa eu voltar lá para o problema lá em cima. O recalque acontece aqui. Então, qual é a reação de apoio que acontece na mesma direção desse recalque? Opção A, AX. Opção B, AY. Opção C, AZ. A, B ou C? Ou D? Nenhuma das anteriores. Quem vocês votam? Eu iria de letra C, professor. Você vota letra C. O Renan vota C. Opa. Por que essa caneta tá agora? Você é por causa da aula de Renan. Quem mais vota na letra C? Quem vota em outro? Quem abre divergência do relator? É a letra C, tá, pessoal? É o AY, AZ, perdão. Porque o que acontece? É um recalque de rotação. Então, a força que é aplicada, a força, quando eu falo força no seu sentido generalizado, é o momento de reação. Tá? Se fosse um recalque vertical, aí seria o AY. Se fosse um recalque lateral, aí seria o AX. Tá bom? Agora tenha muita calma, que aí você vai ter que olhar o seguinte. Qual é o sentido de AZ? Ó? Eu vou copiar literalmente isso aqui e vou levar para ali, tá? Para vocês verem. Eu calculei ele aqui, tá? Ctrl C. Vou levar lá para perto do recalque. Vocês veem que não é minha mentira. Ó. Opa, agora não sei. Conseguem fazer a comparação agora aqui, ó? O recalque está fazendo a rotação no sentido horário, tá? Horário. E a força de reação, esse aqui é o AZ, tá? Que eu apagou, na vinda apagou. Tá rodando em que sentido, ó? Anti-horário. Perceberam isso? Anti-horário. Certo?
Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se eles tiverem o mesmo sentido, então o produto deles, que você vai fazer o produto entre uma coisa e outra, vai fazer o produto numa rotação vezes um momento aplicado. Para dar o trabalho, tá? Isso aí para gerar trabalho. Eles têm sentidos opostos. Só que eu cometi um errinho, mas eu quero que vocês reflitam também. Eu peguei uma reação virtual. Qual a reação que me interessa aqui, ó? É a virtual. Então, você não vai pegar o AY do estado real. Você vai pegar o AZ desse estado aqui, ó. Então, é esse AZ que te interessa, ó. É esse AZ aqui que te interessa. Que a gente achou que o valor dele era 3, tá bom? Mas o sentido dele é anti-horário, tá bom? Então, esse AZ aqui que eu estou pegando não é 30, é 3. Tá? Ele é anti-horário. Aí, quando você for colocar lá na fórmula, você vai colocar, ó, esse é o menos da fórmula. Oh, Jesus, troca a canetinha. Menos da fórmula. Aí, se eu considerar o horário positivo, tá? O anti-horário positivo, então vai ficar 3, que multiplica, aí a rotação está no sentido está no sentido horário, o horário vai ser considerado negativo, então menos vezes menos 0,001. Tá bom? Por que positivo aqui? Esse aqui é positivo porque ele é anti-horário. E esse aqui é negativo porque ele é horário. Eu fiz errado. Ele é horário. Então, o horário é negativo, o anti-horário positivo. Tá bom? E lembrem, isso aqui é virtual, tá? Isso aqui é real. É virtual, real. Virtual, real. É sempre assim. Aí mais. Agora aqui, ó. Produto das reações reais vezes virtuais vezes reais sobre o valor da constante da mola. Mas que reação é essa? É qualquer reação? Não. É a reação no direção e sentido da mola. Aí qual é a reação na direção e no sentido da mola virtual? É o anticlímax da aula, né? Vamos dizer assim. É 0. Essa reação aqui é 0. Você vai colocar aqui. 0, que multiplica. Qual é a reação? Qual é a reação real no sentido da mola? Aqui, ó. É 10. Então, seria 0 vezes 10. 0 vezes 10 dividido pela constante da mola, que é 40.000. Tá bom? É anticlímax porque, tipo assim, tô fazendo essa arruma de conta, mas isso aqui nem vai entrar. Não vai dar nada porque a reação é 0, né? Quando a reação é 0, seja ela virtual ou real, não tem o que fazer. Então, a mola não vai contribuir em nada nesse deslocamento. Aí, pessoal, essa integral de C até B, ó, o momento virtual é 0. Também isso aqui vai ser 0. Esse momento aqui é 0, logo isso aqui vai ser igual a 0. Esse produto. Isso aqui também é igual a 0. 0. Então, para complementar, vai ficar delta. Agora eu vou substituir. Eu botei 40.000 a mola, mas a mola é só 1.000. Só 1.000, né, pessoal? Vou corrigir aqui antes que vá-se embora e fique para a eternidade.
O valor da mola é 1.000, tá, pessoal? 10.000 é o EI. Deixa eu lembrar disso. Não, é 10.000, né? Também aí quebrou, né? 10.000 quilonewtons por metro. Então vai ficar 1 sobre EI. Então é 1 sobre 40.000. Agora sim, ó. Integral. Aí eu vou desenhar agora o momento virtual. Quanto é o momento virtual? É isso aqui, é um triângulo. Ó. De menos 3. Quanto é o momento real? É um triângulo de menos 30. Não tem essa forma curva, não. Né? Menos 30, né? E esse comprimentinho aqui é 3 metros. Aí menos 3 vezes 0,01, né? Menos com menos dá mais, vai ficar mais 0,001. Aí você vai pegar a tabelinha lá. 3, não, professor? Oi? É 0,03, não é, professor? Isso, 0,03. O erro não é intencional, é porque eu sou lesado mesmo, vocês já sabem, né? Então, quanto é... Aí você vai para fazer essa integral aqui, ó. A integral desses dois triângulos. Vamos lá na tabelinha de novo, né? Vou voltar aqui. Deve estar com ela aberta em algum canto, mas até eu achar é uma semana, então abrir de novo. Se ela abrisse rápido, né? Ah, achei ela. Meu computador está querendo final de semana já. Tá nem... Meu mouse está num canto, ele está... Mas está aqui, ó, tabelinha. Aí você vai pegar dois triângulos voltados para o mesmo lado. Então vai ser esse aqui e esse aqui. 1/3 do produto, tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 40.000, que multiplica 1/3 do produto. Aí do primeiro momento, virtual, segundo momento, real, vezes o comprimento da peça. Esse trecho que é 3, mais 0,03. Então o deslocamento naquele ponto, que é o que pediu o problema, vai ser o resultado dessa continha. Simplifico esse com esse, né? Vai ficar menos com menos mais, né? 3 vezes 3, 9, 90. 90.000 dividido por 40.000, mais 0,03. 90 dividido por 40.000, mais 0,03. Se eu não tiver feito caquinha, isso aqui dá 0,0525 metros. Tá bom, pessoal? Aí vou passar 3 casas decimal para calcular isso aqui em milímetros, tá? Então vai dar 5,25 milímetros. 5,25 milímetros. Bem pouquinho, tá? Alguém fez? Deu isso? Deu, professor, o meu deu isso. Alguém tinha feito a lista e tem achado isso também? Vamos fazer no FTool para ver se tem algum erro.
para falar um pouco sobre a modelagem disso no F-Tool. Tudo bem? Até para falar sobre como modelar um problema no F-Tool se eu não tenho, se eu tenho EI, né? Isso aí pode ser um problema, né? E aí? Então, vamos lá. Primeiro, criar os pontos. 0, 3 e 5, né? Bem facinho. Vou botar o grid, né? Que é mais rápido. Eu não enxergo nada, não sei vocês, mas é porque eu sou velho, né? Vou botar um 0, 3... É isso? 0, 3 e 5. Confere? 0, 3 e 5. Fechou. Zero, 3 e 5. Fazer a nossa viga. Vou engastar este ponto. Se você não quer ver o engaste reto, você pode botar 90 graus aqui, né? Se ele deixasse, né? Menos 90, né? Para rotacionar ficar bonitinho. Aqui uma rótula. Manda aplicar a rótula. E aqui é um apoiozinho simples de tipo mola. Aí você bota aqui mola. E o valor da mola era quanto, pessoal? 10 mil, né? 10 mil. Manda aplicar a criatura aqui. Então tem uma molinha aqui de 10 mil. Ah, mas acho que ela está rotacionada, né? Ou não? Tem uma mola e ele tá bloqueado movimento em X e em Z, né? Ah, me desculpa, né? Tá achando estranho esse desenho que eu marquei errado, me desculpa. É só a molinha mesmo. Obrigado, Renato, por perceber. Eu não tinha visto, né? Passar meia hora aqui não ia ver. Ia chamar o... Ia começar a brigar com o F2 já já. Tem uma carga distribuída que é de 20, né? Só nesse trechinho aqui. Pronto, fez tudo aí, bonitinho. Vou ter que definir o material. E aí onde está o problema, né, pessoal? Como é que eu faço agora? Como é que eu faria agora? Tem que fazer umas continhas reversas, né? Porque... Ou então, você pode fazer o seguinte. Ó, essa é uma dica... Mas essa é uma dica que não vai... Pode funcionar e pode não funcionar. Deixa eu ver aqui se aqui é mais fácil. Pronto, aqui é mais fácil. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma seção genérica, tá? Só de faz de conta. Aí, ó. Eu vou trocar essas unidades aqui para ficar em metro, tá bom? Trocar todas. Eu vou aqui. Isso aqui é acochambramento, como diz o outro, tá? Só para a gente conseguir uma resposta. Então, eu vou deixar isso aqui em metro e em metro. Vou já explicar por quê. Tá tudo em metro agora, tá vendo? Por quê? Porque eu não vou ter que setar o EI. Vocês lembram desse detalhe? EI. E nesse problema ele não disse qual é o tipo de seção. Ele só disse que o EI é 40 mil kN vezes metro. Então eu vou fazer com que esse I aqui, ó, seja 1 metro a quarta, tá? Vou botar aqui uma área só para que ele faça a conta. E vou botar um D aqui também, só para que ele faça a conta também, né? Tem um pequeno problema aqui, que esses dois aqui tem que ter um diálogozinho entre eles, mas eu acho que ele vai aceitar. E vou mandar aplicar. Ponto. Criei essa seção maluca aqui de 1 metro a quarta de inércia I. Por que, professor, você fez isso? Porque se eu colocar 1 no I, eu posso jogar um E agora de 40 mil, entendeu? Eu vou lá no E, ó. Vou criar um E aqui de 40 mil quilonewton. Eu vou até alterar aqui a unidade do E para ficar na brincadeira, pra vocês entenderem a brincadeira. Vou deixar aqui em quilonewton, tá? Cadê esse tempo?
Deve ter aqui lá no início. Pronto, quilonewton vezes metro quadrado. Então, eu vou criar aqui um E, também fictício, tá? Genérico. E vou colocar o E aqui de 40 mil. 1, 2, 3, 40 mil. Toda essa manobra é para quê? Para que o EI seja igual ao EI do problema chave. Vocês brincarem, na prova você já bota o EI, ó. Se eu botar o EI na prova, já complica. Porque se eu botar exceções, você só vai aqui e seta exceções. Se eu botasse o EI, você ia ter que criar essa estratégia. A sorte é que eu já estou ensinando hoje também. Ok? Então, a gente já setou aí a brincadeira. Vamos ver como é que fica o diagrama de momento vetor da criança, né? Vai pedir para salvar, obviamente, né? Essa aqui é a questão 17, é? Lista 1, que 17. O diagrama deu 60, foi? Foi quem fez errado. Ah, pessoal, por que deu 10 aqui? Aí matou tudo, né? E eu aceitei, né? Eu fui-se embora. Professor, foi eu que disse essas reações aí. Renan me matou aqui. Não tem nada não, Renan. Só desconto na sua nota. Não, pior que eu aceitei, né? Eu tenho que aliviar também, né? A culpa é minha também. Somos coautores. Pessoal, obviamente não é 10, tá? Seria 10 se essa distância aqui fosse 1 metro, tá? A distância aqui é 2 metros, são 2 vezes 10 dá 40, daria 20 aqui e 20 aqui, tá bom? Não tem problema, a gente troca, né? O modelo está feito, vou mudar aqui, né? Vamos mudar o modelo para que a resposta seja aquela, né? Então, vou trocar essa carga aqui para ser uma carga de 5, né? Muda os habitantes da sua casa, tá? Porque a casa não foi feita para gente grande. Bota uma pessoa pequenininha, mais levezinha. Agora sim, ó. Também não, né, professor? Errei do mesmo jeito. É que eu errei do mesmo jeito. 2 vezes 5, 10. Não, aí não é. A carga distribuída aí tem que ser 10, né, não, professor? Professor. Professor, faça a conta, professor. É só chutar. Obrigado aí quem foi. Eu não vi quem foi que falou, mas obrigado aí. Foi eu, Jorge. Obrigado, Jorge. Pronto, agora sim, tá? Aí a gente vai encontrar o momento que a gente calculou lá, para que essa força aqui seja adaptada, né? Vamos assim dizer. Para uma força aqui de 10. Só para que dê reação de 10 dos dois lados, tá? Senão a gente tem que fazer tudo de novo e não é mais o caso, tá? Então vamos lá, voltar para cá. Momento, reação de apoio, dá para mostrar aqui. Então 10 aqui e 30. Professor, eu quero resolver o virtual aqui. Como é que eu faria? Aquela história que eu falei para vocês. Você vai aqui, zera essa brincadeira, né? E aí eu vou criar uma carguinha pontual nesse ponto. De 1, tá aqui menos 1. O F2 não tem a opção de fazer carregamento virtual, só para deixar claro. Esses carregamentos aqui tem valores de quilonewton, tá? Então eles são cálculos reais, não virtuais. Mas, numericamente, é essa a resposta, tá bom? Aquela que a gente já obteve, tá? 3 menos 1, tá? 0 a reação aqui, ó. Agora, voltando, tá? Para o carregamento lá, deixa eu zerar agora esse. Então, temos o virtual, temos o real, vou voltar ali para o real. Vamos ver como se comporta a peça deformada. Ó. Essa é a deformada da peça. Ou seja, existe o deslocamento na mola em função da reação de apoio sobre ela. Ou seja, você aplicou uma força de 10 kN. Ah, faltou recalque. Obrigado. Como a gente aplica um recalque? Muito obrigado aí, Carlos. Eu já tinha esquecido e a gente já ia terminar. Daqui eu já ia terminar a aula. Eu ia falar só mais duas coisinhas aqui e ia terminar.
Ó, pessoal, para aplicar um recalque, e eu te pedi para vocês me lembrarem outra coisa. Vou pedir de novo, espero que vocês me lembrem. Lembre de falar de mola de rotação. Modelagem de mola de rotação. Se não tem nenhum exercício na lista, é bom falar aqui pelo menos uma vez. Então, na hora que você vai setar aqui os apoios, a gente tem a opção aqui de colocar deslocamentos prescritos, tá? Então, eu vou marcar aqui do jeito que ela é. Fixar x, y, z é um engaste, né? Só que na hora da rotação aqui, eu tenho uma rotação de 0,01. Eu vou colocar aqui 0,01. E vou mandar aplicar, tá? Só que, ó, 0,01 positivo está rotacionando, ó, nesse sentido aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Professor, é 0,001, né? Faltou um zero. Não, faltou não, professor, tá certo. 0, 1, 2, 3. É 3 casas, tá certo. 3 casinhas aqui. Só que tinha que ser negativo, né, Só professor? que o sentido é negativo, exato. Quando ele coloca positivo, para ele é o anti-horário, tá? Então, vou colocar menos esse valor. E vou mandar aplicar de novo. Observe que o desenho muda, tá? Quando é um engaste rotacionado, ele faz esse desenho um pouquinho diferente. Ele bota um apoio vertical, um apoio horizontal, e essa plaquinha, esse quadradinho, significa uma placa de rigidez. E esse valor girado aí não é um momento aplicado, é simplesmente o quanto essa plaquinha rotacionou, tá? Que foi esses 0,001 radiano. Tá bom? E aí ele fica com a seguinte cara, né, deslocamento. Muda muito pouco porque esse valor é bem pequeno, tá? Fica parecido com a resposta que a gente já tinha, não vai mudar. O diagrama não muda, essa estrutura é isostática, né? Então, independente disso, ela já teria essa mesma cara. E aqui o diagrama de esforço normal infletou. E aí você pode ver se esse ponto se deslocou aquele valor lá mesmo, né? Aqui, ó. Deu menos 5,25 milímetros. Então, sim, a resposta que você calculou aqui é equivalente à resposta do modelo, tá? Então, o modelo está batendo com o valor que você calculou. O que mais? Mola de rotação. Pronto. Mola de rotação é a hora agora. Pessoal, existe uma molinha. A gente está acostumado com essas molinhas verticais, horizontais, mas pode ter uma mola também em rotação. Eu vou usar aqui esse próprio apoio para simbolizar. O que seria um apoio duplo de mola? Vocês já devem ter visto que seria assim, ó, a seguinte situação. Eu tenho mola na direção x e y, então ficaria, ó, vou botar só valores fictícios aqui, 10 e 20. 10 e 10. Não, 10 e 20 pode ser diferente, não sei. Eu vou mandar aplicar aqui nesse ponto, ó. Então, ele tem uma mola vertical e uma mola horizontal. Se tiver uma mola de rotação, você vai marcar essa outra opção aqui. Isso, uma mola de rotação, e vai dar o coeficiente dela, que é, por exemplo, 30. Aí, o que é esse coeficiente? Significa que uma força de 30 kN, essa mola está bem leve, uma força de 30 kN provocaria uma rotação de 1 radiano. Tá? Eu vou aplicar aqui nesse ponto. Aí fica esse desenho aqui bem bacaninha, tá? Aí deixa eu só deixar só uma mola que fica mais bonitinho de vocês verem, tá? Assim. Esse desenho simpático aqui de uma mola de rotação. Lembrando muito os eixos de um 1313, né? De um AD40. O pessoal que anda de caminhão velho, antigo, sabe? É o que a gente chama de freixo de mola, né? Uma mola que ela evita a rotação, é uma mola de rotação. Tá bom? Era isso para mostrar, não tem nenhum exemplo lá, então era bom botar um aqui para a gente dar uma observada. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que querem colocar? A gente ainda tem mais uns minutinhos aí. Outra coisa, pessoal, a tarefa da prova vai ficar aberta, tá? Porque tem alguns alunos que falaram comigo no privado e vão fazer a prova, tá?
Mas não se preocupem com isso. Quando for sexta-feira que vem, eu abro ela de novo para vocês, mas ela vai ficar aberta para esses alunos que vão fazer. Ok? Partiu vacina? Ok, professor. Vou parar aqui a gravação, mas ainda fico com vocês mais uns minutinhos.